Torne-se um mestre das artes com os cursos exclusivos da STEC. Aulas presenciais certificadas nas áreas de design, criação, direção de arte, games, programação, cinema, fotografia, comunicação, publicidade, marketing, empreendedorismo e idiomas com os melhores professores do mercado e uma estrutura de qualidade. Acesse stecbrasil.com.br e conheça nossos cursos de férias e construa o seu futuro profissional. E sejam todos muito bem-vindos ao programa da STEC, edição especial. Visto que na segunda tivemos o programa sobre o carnaval, hoje eu vou fazer o programa que seria o programa da STEC de segunda. Então é uma edição extra, porque eu não falei desse assunto segunda, já que eu fiz o vídeo falando sobre o carnaval. E hoje nós falaremos sobre fontes e tipografia. Tipografia do grego typos, forma, e grafens, escrita. Então tipografia é dar forma à escrita, ou seja, o processo de criação na composição de um texto, seja ele físico ou digital. Dessa forma, dando ordem estrutural e forma à comunicação visual. Então é isso aí, vamos começar. Primeiramente eu vou falar sobre as famílias de letras. Famílias de letras é como a gente chama o conjunto das fontes que possuem uma categoria, que pertencem a uma categoria. Então o conjunto de todas as letras e caracteres que tem algo semelhante, algo em comum, pertence então a uma família de letras. E eu vou deixar aqui alguns exemplos, como por exemplo a Black Letter, baseado na caligrafia dos monges copistas. E eu vou deixar a data de referência das fontes para vocês verem como que cada fonte condiz com o tempo. Por isso que a gente fala às vezes que você não pode, em algo, uma comunicação moderna, usar uma fonte antiga, uma fonte antiquada, porque realmente pelo padrão e formato da fonte, da letra, você pode se referir e remeter a uma época. Por exemplo, essa fonte aqui, baseada na caligrafia minúscula carolíngia, a Gramon é uma fonte mais clássica, a Black Letter ela é bem antiga, o formato itálico, por exemplo, daqui da Book Antiqua, de 1500, baseado numa caligrafia italiana. Em 1550 surgiram as fontes Script, que foi uma tentativa de criar as fontes manuais feitas à mão, como caligrafias. 1750 trouxe avanços na impressão, as formas de imprimir, e graças a isso foi possível aumentar uma técnica de contraste entre as fontes, sendo assim criadas as fontes transicionais. Com o tempo elas foram mais refinadas e simplificadas, surgindo assim as fontes modernas, que são uma suavização das fontes mais antigas, das anteriores. Em 1825 tivemos as serifas quadradas, e a forma foi simplificadamente evoluída em 1900 com as fontes sans serif, sem serifa, que são aqueles tracinhos da borda que melhoravam a leitura. Hoje elas são as mais legíveis numa tela, e antigamente era usado mais pela publicidade para títulos e tudo mais. Como exemplo temos então aqui ao lado a Gil Sans e a Futura. E as mistas, muitas vezes semi-serifadas, elas apresentam na mesma família fontes com características de serifa e características sem. Com a evolução tecnológica e a digitalização da arte, as fontes foram acessíveis às várias pessoas, tanto seu acesso de uso como de criação e personalização. Então tivemos assim as fontes decorativas, as fontes display que não tem nenhuma leitura para usar em texto, mas se usada adequadamente num projeto como título e tudo mais, elas conseguem ter seu espaço, porém não pode ser usadas com exagero. Visto as famílias de fonte, falarei agora sobre as anatomias das letras. Aqui ao lado eu vou deixar um diagrama que mostra parte a parte escrito o que a letra possui. Por exemplo, o T, a letra versal maiúscula, o O, a letra minúscula, a linha de base, a linha descendente, o que é a linha média, a ligadura. Então aqui ao lado vocês conseguem ver isso nessa anatomia de letra. E aqui vocês podem perceber que entre a linha descendente e a linha ascendente, ou seja, entre a parte mais baixa da letra e a parte mais alta da fonte, é o que a gente chamaria do corpo da letra. E só a parte que pega as minúsculas, sem contar com a descendência e sem as ascendências, é o que a gente chama de altura. E aqui temos outras partes da anatomia de letra, como bojo, haste. Então representados aqui vocês conseguem ver todos esses elementos. Cada parte da fonte tem uma nomenclatura e uma especificação. Ombro, vértice, terminal, espora. Essas denominações acabam variando muito. Você já ouviu falar em caixa alta e caixa baixa? Caixa alta e caixa baixa é algo muito simples de entender. Por exemplo, aqui eu tenho uma caixa alta. Olha só a altura dessa caixa. Já aqui eu tenho uma caixa baixa, porque ela é pequenininha. Então, caixa alta, caixa baixa. Caixa alta, caixa baixa. Não, amigos, na realidade não é nada disso.
Caixa alta é o que a gente chama de uma fonte maiúscula, também chamadas de capitais e versais. As caixas baixas são as letras minúsculas e as versaletes são as small caps, as pequenas letras maiúsculas. E agora sobre ligaduras. Ligaduras é a junção de uma letra a outra, dependendo do espaçamento que você coloca entre elas. Para o texto ficar mais legível e consistente, o software automaticamente ele cria um elemento que liga as duas letras. Como vocês podem ver aqui, por exemplo, temos uma letra com espaçamento sem a ligadura, e quando você deixa ela próxima, o texto junta tudo em um elemento só, sendo assim essa uma ligadura. Aquele E comercial que a gente usa, por exemplo, é a ligadura do E com T, et, é o E comercial, et, E. Então aqui eu vou deixar vários exemplos de ligaduras para que vocês possam compreender. Algumas letras têm uma parte que sai do bloco definido para que ela possa se ligar com outra letra. E esse ajuste da distância horizontal entre elas é o que a gente chama de kernel. Cada par de letras possui um kernel adequado para as letras não ficarem muito juntas ou muito afastadas. E muitas vezes é necessário que você faça manualmente esse ajuste do kernel, ou seja, da distância, da separação horizontal entre as letras. Medida é o que chamamos de largura de uma coluna de texto, e ela deve ser compatível com o corpo, com o tamanho da letra, a quantidade de linhas e a diagramação. E esse alinhamento é o que vai dar a visão do leitor para que ele consiga ter o direcionamento adequado para ler corretamente o arquivo. Deve-se ajustar então o corpo da letra e entrelinha para que a medida seja adequada. Temos o tracking, que é o espaçamento entre as letras e as palavras. Entre as letras temos o solto, o normal e o apertado, que é o ajuste do kernel, como eu falei, a distância entre as letras. O espaçamento entre as palavras deve ser o menor possível, ele deve ser consistente, ele deve ser homogêneo, para que você não crie espaços grandes, vãos, que a gente chama de dentes de cavalo, como expressados aqui, demonstrados nessa imagem. Chamamos a entrelinha de leading, que é um termo derivado do inglês lead, que eram as tiras de chumbo utilizadas para fazer essa separação. E nada mais é que o espaçamento entre duas linhas de texto. E esse valor de entrelinha se dá ao corpo mais espaço, ou da linha de base à linha de base. E o espaço entre as linhas deve ser opticamente maior que o espaço entre as palavras. Então a vertical sempre maior que a horizontal. Como na maioria dos casos de fontes serifadas, as fontes de altura menor, elas precisam de uma entrelinha menor. Porém, essa proporção, esse valor é sempre relativo, não tem uma regra base. Por exemplo, a fonte Georgia, mesmo sendo serifada, como ela tem uma altura maior, ela precisa de uma maior entrelinha. As unidades tipográficas não empregam um sistema métrico, diferentemente de outros tipos de medida. Para isso nós devemos falar dos pontos PT paicas, que é o P e o Cícero. Então pontos paicas e pontos Cícero. É assim que a gente mede a fonte. A medida de pontos paicas é empregada na Inglaterra e nos países de língua inglesa. E os pontos de Do são empregados na Europa continental. São as duas unidades de medida, pontos paicas e pontos de Do. E nos dois casos o ponto é o resultado da divisão da unidade em 12 partes. E tem uma pequena diferença de tamanho, a paica é um pouquinho menor que o Cícero. Uma paica equivale a 4,22 milímetros, que são os 12 pontos, né, o tamanho fonte 12 no sistema britânico, e o Cícero 4,52 milímetros, que são os 12 pontos também, porém no sistema de Do. Então quando você falar de AL12, fonte 12, os 12 pontos, se você considerar em paicas, 4,22 milímetros, e se considerar em Cíceros, 4,52. Essas medidas dizem respeito aos tipos analógicos, pois foram empregadas no método de impressão tipográfica. Os sistemas digitais trabalham com a medida em paicas, porém fazem uma adaptação desse tamanho, adotando então nessa referência em relação à unidade o sistema inglês, porém tomando a polegada como referência desse sistema inglês de medida. Sendo assim, a paica equivale a 1/6 de polegada nos meios digitais, ou seja, 4,233 milímetros. E nesse caso o ponto é 1/12 de paica. Então vou deixar aqui na imagem a diferença do ponto de Do e o ponto paica. Aqui utilizando a fonte Gil Sans para demonstração. E agora encerrarei o vídeo falando sobre as 10 regras básicas da tipografia. Regra 1, não usar mais de 10 fontes em um documento. Regra 2, os títulos devem ser maiores que o tamanho do documento e serem posicionados acima deles por hierarquia. Regra 3, o texto principal deve ter um tamanho legível para o meio no qual ele é aplicado. Regra 4, utilize tipos de letras estandardizadas, ou seja, evitando as decorativas de pouca legibilidade e nunca as utilizando em um texto corrido. Regra 5, consistência nos espaços entre as letras e os pares de letras em uma palavra, e de palavras em uma frase.
Regra 6. Para não atrapalhar o ritmo de leitura, os elementos de ênfase devem ser discretos. Por exemplo, priorize o itálico ao invés do negrito. Regra 7. Não escreva o texto corrido em letras maiúsculas. Ainda mais se você estiver no meio digital, vai parecer que você está gritando. Regra 8. O texto deve ser alinhado na horizontal no padrão de leitura ocidental. Regra 9. Apenas faça a justificação correta do texto em esquerda e direita, se você tiver total ajuste do tracking, do kerning e da finização. Se não tiver, justifique a esquerda ou em bandeira, como a gente chama. E nunca justifique um texto em um meio digital. E regra 10, as linhas não devem ser muito curtas nem muito longas. O ideal é 66 caracteres com espaços. Então é isso aí, turma. Esse foi o vídeo de hoje sobre tipografia, na nossa série aqui de design gráfico. Falaremos ainda sobre tipos de papel, impressão, forma. Falaremos ainda sobre tipos de papel, forma, impressão, grids e tudo mais. Espero que esse vídeo tenha sido útil, que vocês tenham gostado. A gente pede sempre aquela ajuda e apoio ao canal, contribuindo, deixando seu like, nos seguindo, interagindo nas redes sociais. Sua participação é muito importante para nós. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que responderemos a todos. Então é isso aí, eu fui! E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal da Stack, o canal mais diversificado da internet.